Sejam todos bem-vindos ao canal. Saúdo a todos na paz do nosso Senhor. Antes da leitura de hoje, ajude o canal a crescer deixando seu like, se inscrevendo, compartilhando as mensagens. Leitura de hoje do livro do pastor Benihim, O Milagre da Cura. Capítulo que fala sobre promessas de curas do Novo Testamento. Jesus cura todos os tipos de enfermidades. Jesus foi por toda a Galileia ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Mateus capítulo 4, versículo 23. A sua fé o salvou. Voltando-se Jesus a viu e disse: "Ânimo, filha, a sua fé a curou." E desde aquele instante a mulher ficou curada. Mateus capítulo 9, versículo 22. Sua doença comove Jesus com compaixão. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Mateus capítulo 14, versículo 14. Estenda a mão a Jesus e seja curado. Pois ele havia curado a muitos, de modo que os que sofriam de doenças ficavam se empurrando para conseguir tocar nele. Marcos capítulo 3, versículo 10. Jesus pode expulsar todos os demônios. Expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Marcos capítulo 6, versículo 13. Jesus cura os quebrantados de coração. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Lucas capítulo 4, versículo 18. Jesus está vindo para pôr as mãos em você para a sua cura. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doença, e ele os curou impondo as mãos sobre cada um deles. Lucas capítulo 4, versículo 40. A virtude do Senhor está presente para curar você. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judeia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Lucas, versículo 17. Você está à morte? Só Jesus pode curá-lo. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da Judeia, procurou e suplicou-lhe que fosse curar seu filho que estava à beira da morte. João capítulo 4, versículo 47. Pergunte a você mesmo se realmente quer ficar são. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: "Você quer ficar curado?" João capítulo 5, versículo 6. Seja curado e não peque mais. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: "Olhe, você está curado. Não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça." João capítulo 5, versículo 14. Peça ao Senhor que estenda sua mão para curar você. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do teu santo servo Jesus. Atos capítulo 4, versículo 29 e 30. Deus deseja que todos sejam curados. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Atos
capítulo 5, versículo 16. Jesus é ungido para curar você. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Atos capítulo 10, versículo 38. Sejam mortos para o pecado e a doença, e vivos em Cristo. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Romanos capítulo 6, versículo 11. Deixe o Espírito ajudá-lo a orar por sua cura. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos capítulo 8, versículo 26. Confie que Deus trabalhando para o bem de todas as situações em sua vida. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28. Seu corpo é o templo do Espírito de Deus. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Procure nas igrejas por aqueles com o dom de curar para orar por você. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Pelo Espírito é dada uma palavra de sabedoria, ao outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, ao outro, a fé, pelo único Espírito. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 7, 9. Clame em Cristo as promessas de cura de Deus. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo sim. Por isso, por meio dele, o Amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Toda a maldição, incluindo a doença, foram quebradas por Cristo. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Revista-se de Cristo e revista-se da sua cura, pois os que em Cristo foram batizados de Cristo se revestiram. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Aguarde a esperança de sua cura em Cristo, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça que é a nossa esperança. Gálatas capítulo 5, versículo 5. No sangue de Cristo há poder para curar. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 7. Deus fará mais por sua cura do que você jamais imaginou. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com seu poder que atua em nós, a ele seja a glória. Efésios capítulo 3, versículo 20 e 21. Tire o velho homem doente e revista-se do novo homem em Cristo, a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Efésios capítulo 4, versículo 24. Amém.